Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante e para começar, bora te atualizar em relação a Sebastian Haller. O atacante que foi diagnosticado com tumor testicular está passando por quimioterapia e a sua esposa publicou uma foto dele no final de semana nas redes sociais. Segundo os médicos, o tratamento está indo muito bem e o jogador se mostrou bastante positivo ao falar o seguinte em entrevista à ESPN: "Eu ando todos os dias e vejo meu corpo, eu analiso, eu não perdi muito depois de 2 semanas de tratamento, eu me sinto muito bem." Lembrando a vocês que inicialmente ele iria ficar 2 meses fora dos gramados, porém agora o Borussia evita cravar o período em que ficará sem o atacante. O Sebastian Haller também na entrevista da ESPN, falou que a esposa dele ficou bem chocada com a notícia, mas tá segurando a barra, que o difícil realmente foi pra mãe dele e ele pediu pros irmãos ajudarem a mãe nesse momento difícil enquanto ele passa pelo tratamento. Inclusive também tem um trecho que ele fala: pô, acho que o Borussia até fez um mau negócio me comprando e eu já tendo esse problema depois, né? Cara, essa entrevista do Sebastian Haller chega até a arrepiar, tá? Eu desejo muita força ao atacante e tenho certeza que em breve ele vai estar recuperado, marcando muitos gols pela equipe do Borussia. Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Corinthians recusou proposta por Matheus Vital, vou te mostrar golaço que o Endrick marcou ontem pelo Brasileirão Sub-20, Lucas Paquetá foi anunciado pelo West Ham, vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Pela abertura da 27ª rodada da Série B, ontem Vila Nova venceu Chapecoense por 2-1 de virada e com esse resultado conseguiu deixar o Z4. Porém agora o clube goiano precisa secar os adversários para não voltar à zona de rebaixamento. Internacional engatou a 3ª vitória consecutiva na Série A ao golear o Juventude por 4-0. Destaque para Johnny, que marcou 2 vezes. Corinthians voltou a vencer após 3 rodadas ao bater o Red Bull Bragantino por 1-0. Já o Massa Bruta chegou a 4 jogos consecutivos sem vitória. Com o final da 24ª rodada, a tabela ficou assim: Palmeiras é líder com 50 pontos, Flamengo é o segundo colocado com 43, Fluminense, Corinthians e Internacional tem 42 pontos, Atlético Paranaense é o 6º colocado com 39. Na zona de rebaixamento temos Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Ontem tivemos mais um caso de injúria racial no futebol brasileiro, onde o atacante do Juventude, Felipe Pires, alegou ter recebido ofensas racistas de um torcedor do Internacional que foi identificado e retirado das arquibancadas. Felipe Pires, depois do jogo, denunciou o ocorrido e prestou depoimento. Tanto o Internacional quanto o Juventude publicaram notas de repúdio à situação. Inclusive, o Colorado se dispôs a ajudar a polícia na apuração dos fatos. Endrick ontem, mais uma vez, voltou a ser notícia em vários meios esportivos pelo mundo inteiro pelo golaço que marcou contra o Atlético Paranaense na vitória do Palmeiras por 5-2 pela semifinal do Brasileirão Sub-20. O jogador de apenas 16 anos deu um chapéu no adversário e ainda soltou uma bomba de primeira fazendo esse golaço. Endrick já treina com o time profissional do Palmeiras, mas continua ainda jogando partidas nas categorias de base. Abel Ferreira evita fazer qualquer projeção sobre a sua estreia no time profissional, principalmente nessa reta final de temporada. O Abel Ferreira quer evitar aí dar algum problema na estreia do Endrick, e às vezes acabar queimando um garoto na sua estreia, principalmente numa reta final de temporada que tem jogos bastante importantes. Palmeiras disputa o título do Campeonato Brasileiro, disputa o título também da Libertadores e o Abel tá com muito cuidado em relação à situação do Endrick, tá? Inclusive ele falou que se o jogador continuar mostrando nos treinos o talento que ele mostra nas categorias de base, já ele vai ter a sua oportunidade lá no time principal. O Flamengo anunciou ontem a transferência de Vitinho para o Al Ettifaq lá da Arábia Saudita. Como o jogador tinha contrato apenas até o final do ano com o rubro-negro, o clube não irá receber nada nessa negociação, porém manteve 35% dos seus direitos econômicos para render uma grana numa eventual venda futura. Vitinho veio perdendo seu espaço ao longo dessa temporada e nos 22 jogos em que participou nesse ano, não conseguiu marcar sequer um golzinho. Ele foi vaiado em várias partidas e muitos torcedores nas redes sociais comemoraram a sua saída. Matheus Vital está mostrando uma melhora nos últimos treinos lá no Corinthians e também jogou bem contra o Fluminense. Portanto, o técnico Vitor Pereira já vê o jogador com bons olhos para que ele continue no clube até o fim da temporada. Inclusive, o Corinthians recusou uma proposta do Vitória de Guimarães,
onde ele iria embora sem custos, com o Timão ainda ficando com 30% dos seus direitos. Lembrando que Matheus Vital tem contrato apenas até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato para sair de graça. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moralzinha, né? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e também ativa o sininho. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todos os dias rola muito conteúdo de futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. O West Ham ontem anunciou oficialmente a contratação de Lucas Paquetá e apresentou o brasileiro como seu mais novo camisa 11. O jogador assinou contrato até junho de 2027, com opção de renovar por mais uma temporada. Lembrando que Paquetá custou 60 milhões de euros, onde 43 milhões serão pagos fixos e os outros 17 milhões em variáveis ao longo do contrato. Lyon ainda ficou com 10% de mais-valia para uma venda futura. Eu estou extremamente feliz por estar aqui no West Ham. Espero que seja o início de uma bela jornada na Premier League. Espero que eu tenha bastante sucesso aqui. Foi o que falou Paquetá ao site oficial do clube. Agora o meia pode fazer a sua estreia contra o Tottenham amanhã pela Premier League, ou então no máximo contra o Chelsea no próximo sábado. Flamengo, por ter sido o clube formador do jogador, levou 8 milhões de reais e com bônus ainda pode acabar levando mais 12 milhões. Eu espero que Paquetá jogue muita bola na equipe do West Ham, inclusive eu fiquei um pouco surpreso de não aparecer times maiores querendo contratá-lo, né? Afinal, a última temporada dele jogando pelo Lyon foi muito boa, ele foi eleito o melhor estrangeiro lá da Ligue 1 e também tivemos aí o jogador crescendo bastante de produtividade jogando na seleção brasileira, né? Newcastle também estava atrás dele, mas depois acabou desistindo e o West Ham conseguiu contratá-lo. Eu espero que o Paquetá jogue muita bola lá e marque muitos gols. Real Madrid perdeu Casemiro nessa janela, mas ainda tem os experientes Modric e Toni Kroos, além de também ter os jovens Camavinga e Tchouaméni, que são o futuro no meio-campo do clube. A ideia dos merengues é contratar mais um jogador para completar o trio com os dois jovens franceses, e esse atleta seria Jude Bellingham do Borussia Dortmund. De acordo com o jornal AS, o Real Madrid o vê como substituto ideal para Luka Modric, mas sabe que não será uma operação fácil trazê-lo, já que ele também é alvo do Liverpool para a próxima temporada. O Borussia já deixou bem claro que nessa atual temporada Bellingham não vai embora, mas na próxima tudo pode acontecer, como o próprio diretor Sebastian Kehl já falou. Nós temos que aceitar que vai chegar uma hora que os jovens garotos vão querer sair, pois vão receber uma melhor oferta econômica e também esportiva. É bom então tanto o Real Madrid quanto o Liverpool prepararem os cofres, porque hoje em dia o Borussia afirma que não vende ele por menos de 100 milhões de euros, e na próxima aí temporada pode ser que ele esteja valendo mais ou até um pouquinho menos, dependendo de como for esse próximo ano lá na equipe do Borussia. O que a gente sabe é que o Bellingham vem crescendo bastante de produtividade, é um ótimo meio-campista e com certeza também nessa temporada deve ser um dos destaques lá da equipe do Borussia. Na sua opinião, se o Jude Bellingham for embora, aonde você acha que ele se encaixaria melhor? Com Carlo Ancelotti lá na equipe do Real Madrid, jogando com Camavinga e Tchouaméni, ou lá na equipe do Liverpool, jogando com Thiago Alcântara e outros meio-campistas que tem o Jürgen Klopp? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Willian, que está livre no mercado desde que deixou o Corinthians, está retornando oficialmente à Premier League. O atacante já tem tudo acertado com o Fulham, onde hoje passou pelos exames médicos e deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço. O jogador recebeu uma proposta oficial do time inglês apenas no último final de semana e as negociações avançaram muito rápido. Agora ele cumpre o seu desejo e também da sua família, que era voltar a morar em Londres, onde já tinha morado por 8 anos. Paris Saint-Germain agora já tem tudo 100% acertado para que Fabian Ruiz se torne a sua quinta contratação para a temporada. De acordo com Fabrício Romano, o jogador já viajou hoje para Paris, onde fará os exames médicos e depois vai assinar um contrato até junho de 2027. O espanhol já tem tudo acertado em relação aos termos pessoais, faziam semanas, e ontem os clubes chegaram num acordo pela transferência no valor de 23 milhões de euros. Ruiz deve ser anunciado em breve como novo reforço de Christophe Galtier. Então agora o meio-campo do Paris Saint-Germain fica mais forte. O Fabian Ruiz é um ótimo meio-campista, inclusive o jogador nas últimas janelas, né, foi disputado até pelo Barcelona e pela equipe do Real. Mas o Napoli naquela época não queria negociá-lo, né? Agora, como ele tinha apenas mais um ano de contrato e era a última chance de ganhar uma grana com ele, o Napoli acabou topando vendê-lo para a equipe do Paris Saint-Germain. Inclusive, é um ótimo negócio também para o Fabian Ruiz, que parece que vai receber o dobro do salário que ele ganhava lá no time italiano, tá? Então, para mim, essa contratação é mais uma certeira lá do diretor Luiz Campos.
Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!